Muito bem, movimentação militar dos Estados Unidos e da Rússia na Venezuela, uma reconfiguração na disputa no Caribe. Vamos introduzir o assunto. O número de militares americanos no Caribe chega a 15 mil. Companhias aéreas evitam o espaço aéreo venezuelano. Reportagens avisam que hoje o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Dan Raising Kane, chega a Porto Rico. Isso no mesmo dia em que o Cartel dos Sóis, o Cartel de los Soles, o cartel estatal venezuelano, liderado, acusam os Estados Unidos por Nicolás Maduro, entra oficialmente na lista de organizações terroristas estrangeiras designadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Sanções financeiras já estão, então, em vigor também no Departamento do Tesouro, sob o OFAC, o Office of Foreign Asset Control, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, aquele mesmo que se popularizou no Brasil quando da sanção de Moraes. Tem ainda a questão da Rússia nessa história. Nesse segmento a gente vai cobrir os numerosos desdobramentos da crise no Caribe. A gente começa com a visita do chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Reportagens citando o Pentágono afirmam que Dan Raising Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto americano, chegou a Porto Rico hoje. Ele deve se reunir com militares americanos antes do Dia de Ação de Graças. Depende da reportagem, depende da fonte, mas há citações que falam que ele deve passar também por embarcações militares dos Estados Unidos na região e se reunir com uma série de militares, com os militares que estão servindo no Caribe, antes de retornar aos Estados Unidos. Isso acontece não só em meio ao acúmulo de recursos militares americanos na região, mas enquanto é documentada a reativação da base naval de Roosevelt Roads. Vocês acompanharam aqui no canal como a gente mostrou com fotos de satélite e a documentação local de moradores perto dessa base em Porto Rico. Os Estados Unidos estão reativando a sua principal base naval no Caribe. Uma das principais bases navais costumava ser dos Estados Unidos no mundo até o final da década de 90. Ainda tem o seguinte, segundo a agência Reuters, fontes oficiais dos Estados Unidos afirmaram que uma nova fase de operações ligadas à Venezuela estaria em preparação. O governo americano não deu confirmação oficial, mas relatos dessas fontes descreveram que as agências governamentais trabalham em procedimentos combinados de logística, inteligência e que atribuições específicas ainda não tiveram a divulgação totalizada, ou seja, teria mais coisa por vir. Teria aí ações com capacidade de alcance direto sobre redes de tráfico de drogas e estruturas ligadas a integrantes do aparelho estatal da Venezuela. O cronograma final, diz a Reuters, estaria sob implementação contínua e estão avaliando quais os próximos passos, porém deve ter coisa nova por vir. Isso acontece não só no vácuo. Se a gente falava de um contexto complexo, hoje os Estados Unidos designaram oficialmente o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista estrangeira, designação que vem por dois departamentos americanos, o Departamento de Estado, que lida com as relações exteriores, e o Departamento do Tesouro, que lida com as sanções financeiras. O que vocês estão vendo aqui do lado é quando isso foi anunciado. O anúncio veio no dia 16, porém entrou em vigor de fato hoje. Mais ou menos umas 4 horas atrás, por volta da 1 hora da tarde, estava sendo divulgado então pelas notas oficiais do governo americano que a coisa estava acontecendo. O Cartel dos Sóis é agora uma organização terrorista estrangeira, de acordo com os Estados Unidos. O líder da organização, Nicolás Maduro. Nas notas oficiais, isso fica descrito como parte de um processo de bloqueio financeiro e de restrição de atividades ligadas a operações de tráfico. Ainda, veja só, os registros publicados informam que essa classificação passa a permitir a aplicação de sanções com amplo alcance e integradas a mecanismos antiterrorismo. Quando a gente parte da notícia para a análise, essa é talvez a questão-chave. Se a agência Reuters falava, citando oficiais americanos, que novas fases operacionais estariam por vir no Caribe, a designação de uma organização terrorista estrangeira, de fato, traz à tona possibilidades jurídicas para os Estados Unidos que não estariam disponíveis em outro caso. Explicando, quando essa designação acontece e uma organização é taxada como uma FTO, como eles chamam, uma organização terrorista estrangeira, em tese, coisas que não poderiam ser feitas contra esse grupo, agora podem ser feitas. E os Estados Unidos já disseram antes, em carta ao Congresso, que estavam em um conflito armado não internacional, em uma guerra de fato. Como a gente disse, anunciado no dia 16, entra em vigor hoje. E a Venezuela já reagiu. A Venezuela contestou a designação em um comunicado oficial. Aqui a gente tem a divulgação dele pelo ministro das Relações Exteriores do país, Ivan Gil, declarando que a acusação é uma patranha, como se diz em espanhol, uma farsa. E diz ele que as acusações dos Estados Unidos teriam relação com pressão política. O regime venezuelano emitiu um posicionamento assim, depois da classificação do Cartel dos Sóis, então, citando que a decisão dos Estados Unidos representaria uma tentativa de justificar a expansão operacional.
A acusação não vem só da Venezuela. Como a gente disse, essa designação de fato justificaria isso legalmente na estrutura legal americana. As autoridades da Venezuela teriam enquadrado essa nova etapa como um movimento voltado ao aumento de pressão sobre o país. Agora, tem novas questões nessa história. Se a gente fala de Venezuela e Estados Unidos, quando a gente fala da tensão no Caribe, existe um cenário estratégico mais amplo. Eu vou fazer um breve contexto aqui saindo do script para que a gente tenha também isso em mãos conforme a gente analisa o assunto. Isso não seria apenas a respeito de Venezuela, mas uma das questões principais que vem à tona com a nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado é uma retomada do near abroad, como se diz em inglês, do exterior próximo dos Estados Unidos. Entre 2004 e 2024, a América do Sul parou de ter os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial para ter a China. Se a gente tira o México da equação e pega aí também a maioria dos países da América Central, isso se estende pela América Latina, exceto México. Exceto México e Colômbia, basicamente a China dominou o comércio da região. Isso não veio apenas comercialmente, mas com relatos, por exemplo, de pesca predatória no Equador, infringindo a soberania do Equador, coisa que também aconteceu em 2016 na Argentina, fazendo com que a Argentina, a Armada Argentina, a marinha do país, viesse mesmo a afundar um barco chinês que pescava por ali. Mesmo quando a gente fala de Fernando de Noronha, teve colisão entre barcos brasileiros e chineses, e acusações também de barcos chineses no Pará, fazendo aí pesca ilegal e também apreensão de água doce. Quando a gente passa isso para os empréstimos, a gente vê, por exemplo, uma base espacial na Argentina, na província de Neuquén, administrada pelo Exército de Libertação Popular. Mesmo na obra, não podiam entrar autoridades argentinas sem autorização. O embaixador falou que para mudar isso, iam ter que revisar todos os contratos de empréstimo bilionários da China para a Argentina. O panorama é um de mais e mais presença estratégica da China na América Latina. Quando a gente estende isso para, por exemplo, Rússia e Irã, a Venezuela é para esses países o que Cuba foi para a União Soviética no século passado. Por exemplo, a gente falava dos voos que iam de Teherã para Caracas, o voo VO-368, melhor dizendo, 3008, o chamado aeroterror pelas agências de inteligência do Ocidente. Um voo que, sem divulgar a lista de passageiros, ia da capital do Irã até a capital da Venezuela. Um voo como esse foi, por exemplo, forçado a aterrissar no Paraguai. Vocês vão lembrar, isso foi coisa de 2 anos atrás. Uma rede onde parece haver uma habilitação de agentes de todo tipo, adversários dos Estados Unidos na região. Quando a gente fala da Rússia, isso tem uma preocupação a mais para os Estados Unidos. Uma breve linha do tempo. 2008, invasão da Geórgia. Rússia mandava bombardeiros Tupolev, bombardeiros com capacidade nuclear, para fazer exercícios militares. Isso se repetiu, de certa forma, em 2014, com a anexação da Crimeia e depois em 2022, logo antes da invasão à Ucrânia, quando Yuri Borisov, um enviado de alto nível russo, passou por Venezuela, Nicarágua e Cuba, fazendo acordos militares mais simbólicos do que qualquer coisa em cada um desses pontos. Essencialmente, os Estados Unidos viram seus adversários estratégicos com a capacidade de projetar mais e mais poder financeiro, militar, simbólico na América Latina. A escolha de Marco Rubio como o primeiro secretário de Estado latino na história também passa por isso. Era um entendimento que lá na reta final do primeiro governo Trump, Mike Pompeo, que era o secretário de Estado, já tinha tido. A escolha de Marco Rubio pontua uma atenção maior para isso. Municiados desse contexto, a gente segue com os novos desdobramentos. Enquanto isso, um rastreio naval feito pela Bloomberg, a gente tem aqui a reportagem, mas os dados são públicos, dados de inteligência verificáveis tranquilamente, informou então que um petroleiro russo foi impedido de entrar em águas venezuelanas. Um navio de guerra americano entrou no caminho de um petroleiro russo e barrou a entrada dele na Venezuela. Isso aconteceu 2 dias antes da viagem do Dan Raising Kane, o general, o chefe do Estado-Maior Conjunto, a Porto Rico. Alguns analistas citaram isso como um procedimento de restrições relacionado às sanções energéticas. O regime russo, vale destacar, tem direito sobre ativos de petróleo na Venezuela, tá? Em um volume que ficaria na casa dos 5 bilhões de dólares. Lá atrás teve uma reportagem que a gente fez, que até pegou boas views o corte, não lembro quantas, algumas dezenas de milhares, mas era uma reportagem onde a gente pontuava o Washington Post noticiando que, segundo documentos da inteligência americana, Maduro estaria pedindo ajuda a Moscou e a Pequim. Naquela época o Kremlin não respondeu diretamente, mas disse que estava pronto para ajudar os amigos na Venezuela, e a gente foi a fundo quanto aos interesses de petróleo que existem ali. Claro, a Venezuela é um dos países mais ricos em petróleo do mundo, mas com o sucateamento do equivalente deles da Petrobras, a grande companhia petrolífera de lá, a PDVSA, como uma ferramenta do regime, a coisa acabou mais e mais dependendo de potências estrangeiras para o refino.
Isso não é por onde para a questão dos russos. A gente entende melhor esse bloqueio que foi rastreado, então, a partir do seguinte. Isso é informação da inteligência ucraniana, sem confirmação de outras fontes. Mas perceba, coisa nova que chega aí a partir de uma entrevista publicada entre quinta e sexta-feira da semana passada no website especializado The War Zone. Eu creio que a gente tem aí a manchete na tela. Olha só. A inteligência militar da Ucrânia informou que cerca de 120 militares russos operam na Venezuela em funções de treinamento das tropas locais. Esses dados divulgados detalharam que o grupo se distribui em localidades no norte e no oeste do país. A fonte da informação, vocês estão vendo aqui do lado, vem de uma entrevista do chefe de inteligência da Ucrânia, da inteligência militar da Ucrânia, o general Kirilo Budanov. Ele conversou com o portal americano The War Zone. Numa entrevista exclusiva, ele falou que entre as atividades apontadas estão operações de instrução, suporte técnico e manejo de sistemas relacionados a drones e plataformas de comunicação. Atenção para isso, porque registros adicionais que são divulgados sugerem que um avião IL-76, que estava sob sanções internacionais, a gente noticiou isso na época, pousou na Venezuela. Que ele pousou, isso foi rastreado publicamente, a gente cobriu o assunto anteriormente. O que as informações que são divulgadas agora pelo Kiev Post e pelo The War Zone trazem à tona é que aquele avião estaria transportando componentes especialistas e tecnologias ligadas a sistemas aéreos não tripulados, a drones. Os registros ligados à inteligência ucraniana, a entrevista então com o general Budanov, relata que a presença militar russa na Venezuela não é uma iniciativa recente, mas parte de um programa em operação a tempo prolongado. Vale a pena lembrar que quando a gente fala de adversários americanos na Venezuela, isso também tem um quê que se estende de forma mais dilatada. Além dos russos, a gente pode voltar lá atrás para redes ligadas ao Irã e ao Hezbollah operando no país. Por exemplo, quando a gente volta lá atrás mesmo, em 2007, em um atentado que foi desmontado pelo FBI contra o aeroporto JFK em Nova York, à época, era então uma rede que documentou-se e operava via Hezbollah e Irã a partir da Venezuela, que acabou se tornando essa espécie de hotbed, essa espécie de centro para os adversários americanos na região. Fica aí o registro a respeito do assunto. Lembrando, voltando aos números, termina o mês com 15 mil militares americanos na região. A maior concentração, se não for desde a crise dos mísseis de Cuba em 62, é desde a Segunda Guerra Mundial. Reativação da base Roosevelt Roads, em Porto Rico, aonde, dizem reportagens, o chefe do Estado-Maior Conjunto está hoje. Em meio a isso, vem o relato de presença russa na Venezuela, uma espécie de barril de pólvora na região como não se via há bom tempo. Mas de